Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abya Yala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Bom dia, Purangara, parentes, Mari, saudações ancestrais. Estou colocando aqui o aviso para quem quiser contribuir com uma pequena ajuda para manter o canal, né? O canal não é somente eu, né? Somos várias pessoas, inclusive o camarada aqui em casa. A gente precisa manter as contas para a gente poder, inclusive, continuar fazendo o trabalho que a gente já vem fazendo, né? E é a retomada histórica, fazer pesquisa, né? E isso também é um trabalho. O trabalho do pesquisador é um trabalho silencioso e, ao mesmo tempo, através da comunicação popular, a gente vai compartilhando os saberes e vai trazendo, quiçá, no meio dessas objetivações epistemológicas, né? A gente vem trazendo propostas, trazendo luzes, ou fazendo rascunhos para projetos futuros que venham a trazer melhorias, não somente para os parentes indígenas, mas também para toda a população. Portanto, pessoal, quem quiser colaborar, colabore, deixe seu Pix aí, qualquer quantia de ajuda, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 15, o que vocês quiserem, né, para colaborar com o trabalho que vem realizando o canal, não apenas no âmbito informativo ou dentro de uma discussão, mas também dentro do âmbito educacional epistemológico, né? E dentro desse âmbito educacional epistemológico, hoje vou trazer um livro que já deveria ser lido, pelo menos dentro das grandes instituições pedagógicas existentes, já deveria esse livro estar, deveria ser de conhecimento, não apenas para os estudantes, sino e ademais para os professores, as professoras, os mestras que estão neste momento como linha de frente, né, enfrentando às vezes o triste avatar do que é uma sala de aula. Aliás, eu falo isso porque eu moro com um camarada aqui que é professor e eu sei o que ele deve atravessar, às vezes contínuas angústias devido à falta de formação, à falta de estrutura, enfim, à falta de muitas coisas. O livro que eu vou apresentar hoje é O Bem Viver, escrito pelo economista, professor, político Alberto Costa. Ele é um político equatoriano, né, que transcreve, ele fez uma transcrição sobre o Sumar Causai, que é o bem viver dos povos Quiché, ou Quichua, como chama, do norte do Equador. Eu tenho aqui alguns scripts, inclusive algumas anotações que eu fiz. Esse vídeo era para ter sido lançado ontem, mas não deu tempo, porque não é fácil, às vezes, fazer
releituras ou comentários ao respeito de uma obra, de um autor, sem que a gente também tenha de pesquisar outras fontes, ler outros textos, né? Então, por isso que eu falo, pessoal, o trabalho do pesquisador não é um trabalho tão simples, e também não é simples para mim estar sentado aqui na frente de um aparelho, né, com a única com a única finalidade de poder, justamente como eu falei antes, trazer luzes para os dilemas, os impasses, as problemáticas atuais, né? Enfim, o professor Alberto Costa, ele teve vários cargos durante a governança na época que o Rafael Correa foi presidente do Equador a partir do ano de 2007, né? Ele também foi o primeiro fundador do primeiro, ele é pioneiro na fundação do Instituto de Estudos Ecológicos no Terceiro Mundo, né? Trazendo as vicissitudes indígenas para dentro das categorias jurídicas constitucionais e econômico-financeiras, né? Logo mais tem uma situação que aconteceu com ele, né, que ele acabou se afastando da corrente ideológica do ex-presidente Rafael Correia, né? Diferenças que sempre traz uma espécie de um ranço que é ideológico, não é um ranço entre pessoas, é um ranço ideológico, ou melhor, né, nas estratégias, né? São ranços estratégicos, porque às vezes, por exemplo, no caso do bem viver, já está se tornando, além de ser uma proposta filosófica desde os povos originários, como complementariedade, como complemento no sentido totalidade, complementariedade a todos os problemas que afligem aos povos das Américas, principalmente da América Latina e, em essencial, América do Sul, sendo que é o arco que os Estados Unidos não querem perder, né, por causa das diversas riquezas, recursos naturais que o nosso continente, principalmente a América do Sul, ainda possui, né? E aí eles tiveram umas rachaduras, né, no sentido ideológico, né? E porque o presidente Rafael Correa, como todos nós sabemos, era progressista, mas também um progressista capitalista, ou seja, tentou acomodar, inclusive, o conceito indígena de bem viver para a economia clássica, ainda baseada em velhos paradigmas do progresso e do desenvolvimento, que logo mais a gente vai falar sobre isso. Então, este senhor Alberto Costa, ele transcreve o pensamento indígena e ele traz um elemento central, né? O bem viver, além de ser um conceito filosófico, ele é uma prática de ruptura. Isso aqui eu quero que fique muito claro, que não é um livro de místico, um tipo de um exotismo místico, né? Um exotismo ideológico também. Ah, olha os indígenas, como eles pensam. Não, é um conceito cosmopolítico de ruptura com o atual sistema econômico, financeiro, político e cultural, né? Então, é uma ruptura com a modernidade ocidental, mecanicista, economicista, financierista, né, o bem viver é uma ruptura com o modelo civilizatório necropolítico, rompe o anacronismo político, rompe com o juridicismo de Estado, com aquilo que nós conhecemos como balcão dos negócios, né, porque o Estado, os Estados nacionais, principalmente no nosso continente, se transformaram em balcão dos negócios. Por quê? Porque mesmo em países onde tem presidentes como Petro na Colômbia, ou mesmo os Fernandes na Argentina, o Lula aqui no Brasil, o Luiz Arce lá na Bolívia, mesmo essa representatividade institucional, ela, na verdade, não representa os verdadeiros objetivos e finalidades que o bem viver é colocado aqui, né?
Então, ele rompe com esse anacronismo político, né? O texto do Bem Viver e a forma que ele transcreveu isso faz justamente entender essa ruptura, né? Com o Estado, com esse Estado no sentido de balcão de negócios, né? De acordos, de acordões, né? De favoritismo, tráfico de influências, né, conciliatórios, até inclusive, né, como o que nós estamos hoje vivendo no Brasil atual, né? E, ao mesmo tempo, ele traz a proposta dos direitos humanos e dos não humanos como uma categoria de especificidade jurídico-política, né? Disso aqui já vamos falar, né? Dialoga com a ética, desde o ponto, inclusive, da filosofia africana, e como no caso do termo Ubuntu, né, que Ubuntu não quer dizer eu e o tu, né, ele quer dizer justamente o eu que existe graças à existência de outros seres, né, inclusive não humanos, e que eles também existem graças à minha existência. E disso aqui também a gente vai falar, né? Então, o bem viver é a ruptura no sentido da percepção daquilo que chamamos de natureza que não está para nos servir, né? É um aivo, né? Como chamam os povos andinos, né? A comunidade, a cosmopercepção dentro da cosmopolítica do que é a comunidade, a comunitariedade, né? Não existe bem viver como prefixo adjetivável, né? Se não é consubstanciado com o conceito de comunitariedade. Vamos lá, o que é comunitariedade? Né? Nesse conceito estão reunidos duas terminologias, né? A multiplicidade e a pluriversidade. Multiplicidade é a multiplicidade de pessoas, a multiplicidade de pensamentos, inclusive a multiplicidade de formas de amar, as formas de afetos, né? Nunca ninguém ama igual uma pessoa, todas as pessoas. Ou seja, cada ser humano ama a uma pessoa de um jeito específico, né? E esse jeito específico para com essa pessoa nunca vai ser igual que para com outra pessoa, né? Então, vai mais ou menos, estou trazendo a pauta do amor, porque é o que mais pega na população, né? Então, ninguém ama igual ninguém, e ninguém ama igual uma pessoa vai amar todas as pessoas que ela sentir que deve amar ou abrir seus sentimentos, né? Então, isso que é a multiplicidade. E a pluriversidade é uma questão que tem a ver com os diferentes coletivos, né? Com as coletividades reunidas dentro de uma comunidade, né? É, aparentemente, parece que coletividade é o mesmo que comunidade, mas não é o mesmo, né? Porque a multiplicidade e a pluriversidade, elas trazem dentro do âmbito da comunidade o aspecto essencial que é desse livro Bem Viver, que é o ciclo vital da vida. Embora pareça um pleonasmo, né? Mas o ciclo vital da vida, ela tem suas conjecturações, ela tem suas categorias próprias, né? E ela devém das próprias leis da natureza que, inclusive, subjazem à observação direta ou empírica sobre as coisas, né? Então, isso tudo se manifesta a partir da presença espiritual de cada um dos elementos que compõem a vida. A vida como abstração e a vitalidade como dinâmica, movimento, física quântica, etc. e tal. Por exemplo, eu vou colocar aqui as pedras. Para os povos originários, inclusive para o povo Mapuche, o bem viver em Mapudungun é Cuemogen. Em Dos povos Quiché do norte do Equador, onde surge essa proposta, é Sumar Causai. Na Bolívia, para os povos Aymara, é Sumar Camanha. Né? Para o povo Guarani, é Nhanderecô. Nhanderecô. Isso aqui tem que ficar muito claro.
Por que que o bem viver tem que também ser subdividido, digamos assim? Porque a proposta que trazem os povos que chegam do norte do Equador é uma proposta muito local. É aquela coisa que já falam os africanos. Problemas africanos, soluções africanas. Problemas comunitários, no caso do povo Quiché, soluções do povo Quiché. O meu povo Mapuche, tanto de Gualmapo, de Pulmapo, surgem com o Kumemogen, que é a solução Mapuche para os problemas Mapuche. E assim o Nhanderecô são os problemas Guarani, soluções Guarani. Problemas brasileiros, soluções brasileiras. Problemas paulistanos, soluções paulistanas. Problemas do bairro onde eu moro, soluções desde o bairro onde eu moro. E assim, é de baixo para cima. E é essa também um dos alicerces do conceito de bem viver, né? No Equador existem 14 nações indígenas que são entidades históricas e políticas. Tem o Andoa, inclusive eu até marquei aqui, porque aqui, inclusive, já está aqui no livro, né? O Zápora, o Quixo, o Ciona, o Secoia, o Cofã, Chihuá, Chuá, Axuá, Xati, Epera, Xaxila e Avá, né? E cada nome do povo representa tem alguma manifestação aí nessa nominalidade, nessas nomenclaturas, tem uma manifestação da natureza. Não é que os povos se chamam assim porque alguém decidiu do dia para a noite. Não, os nomes dados são os nomes que a natureza, através dos seus sons, que ele predominantemente fazem augúrio, inclusive, esse é o nome com o qual os povos se sentem pertencidos. Né? Assim, os nomes dos rios, os nomes das montanhas, os nomes das crianças indígenas, os nomes dos tecoá, cada um deles tem a ver com a manifestação da natureza. Né? Bom, como eu estava falando antes, né? Vamos começar a leitura aqui. Né? Bom, o bem viver uma oportunidade para imaginar outros mundos possíveis, né? Na verdade, a tradução, a transliteração, como ensinava o grande Haroldo de Campos, do bem viver não seria essa tradução literal, né? E que não tem nada a ver também com a Dolce Vita, nem viver bem, nem bem-estar social, não. Tem a ver com o bem vivamos, tem a ver com o nosso. Toda vez que os povos indígenas nos referimos à humanidade e aos não-humanos juntos, é nosso, é de forma aberta, circular. Então, bem vivemos, né? Enfim, aqui já na capa do livro, já ele vai fazendo o tradutor desse livro, né, Célio Turino, né, que tem um livro que, inclusive, eu recomendo, que se chama Pontos de Cultura, o Brasil de baixo para cima, que é aquela coisa que eu estava comentando um pouquinho atrás. Né? Bom, o bem viver, né? Um sistema com desigualdades gritantes sobrevive há séculos, com o apoio de milhões e a subordinação de bilhões. Agora nos conduz num suicídio coletivo. As promessas do progresso feitas há mais de 500 anos e as de desenvolvimento que ganharam o mundo a partir da década de 1950 não se cumpriram e não se cumprirão, né? Essa frase já invoca praticamente o desejo de publicação desse livro, de transcrição das ideias do Sumar Kausai, e que chegou até aqui no Brasil para os povos, para os parentes, para a parentada toda, tanto em contexto urbano como em contexto de comunidades, de floresta, nos chegou também como bem viver, né? No sentido, inclusive, local, digamos assim, entre aspas, guaranítico, né? O Nhanderecô, né? Aqui começa o livro, aqui já nas páginas subseguintes tem né, alguns adágios, que isso aí vocês podem conferir, inclusive eu vou colocar o livro na descrição do vídeo para que vocês tenham acesso. Bom, eu vou me deter um pouquinho aqui na parte do índice, para que vocês percebam mais ou menos quais são
as pedras angulares ou a coluna vertebral. Bom, eu acho que sobre a coluna vertebral do texto é a ruptura, né? É o alicerce, né? É a base, o fundamento essencial, né? É o chão da terra, né? Dentro de casa já bem assentado. É ruptura. Os povos, quando trazem a ideia do bem viver, eles já trazem a ideia de ruptura. Ruptura não significa, neste sentido, uma ruptura violenta, agressiva, que vão vir os indígenas, vão queimar a cidade, vão queimar as pessoas. Não. Não se trata disso. É uma ruptura conceitual com o mundo jurídico, político, institucional e principalmente econômico-financeiro, que há mais de 5 séculos não apenas devastou as nossas terras, como também as próprias terras europeias. Isso aqui eu já venho falando há muitas e muitas vezes. Por quê? Para não se ter a ideia de que quando a gente se refere à Europa, a gente está se referindo como se a gente estivesse atacando o povo europeu, aquele povo que também acorda cedo lá e paga impostos e tributos para seus respectivos estados nacionais. Nós estamos falando no sentido conceitual, jurídico, político, ambiental, ecológico, educacional, etc. Porque os fundamentos com os quais o Estado ou os Estados-nações daqui da América do Sul se regem são os mesmos fundamentos eurocêntricos. Então, é uma ruptura contra esse eurocentrismo, é uma ruptura frontal, porque ela se opõe 101% aos ditames desse eurocentrismo dentro do bojo jurídico, semântico, linguístico, educacional, institucional, econômico, financeiro, cultural, etc. e tal, né? Então, a gente aqui já começa a categorizar, já começa a vislumbrar, né? Qual que é a nascente que fez surgir essa grande obra de grandes filósofos indígenas, nesse caso, falando sobre Sumar Kausai dos povos Quiché ou Quichua do norte do Equador. E aqui, né, o Célio Turino, né, que é um grande pensador, historiador, também professor, né? Aqui nós temos um índice, né, que é sobre aprender o caminho, né? Então, ele faz uma caminhada, como quem diz, é uma caminhada dantesca até o nono círculo infernal de Dante, que Dante teve de fazê-lo para entender o inferno e não repeti-lo. Inclusive, aqui, eu tenho numa parte aqui que me parece que está aqui, mas eu transcrevi aqui para o meu livro. Ah, aqui, ó, que Maquiavel recomendava, né? O que o Maquiavel recomendava? Recomendava aprender o caminho do inferno para dele se afastar. E esse aqui também dialoga com o canto número 3 do Inferno de Dante, né? Deixai toda esperança vós que entrais, né? E a gente já está no inferno há mais de 5 séculos, então já está na hora de sair desse inferno, né, de emergir das profundezas e trazendo os baldes llenos de genipapo e urucum, com muita maracá, né, com muitos tambores, né, para que esse novo ciclo da humanidade realmente venha com força e as pessoas comecem a optar, que as pessoas pensem uma opção mais racional e de qualidade para todos e todas os seres humanos e os não humanos também, né? Então, aqui já fala sobre isso, né, que já vamos passar esse capítulo. E um dos mais interessantes, que também é parte dos elementos-chave desse texto, é o bem viver e os direitos da natureza. Gente, o Equador foi pioneiro também, além da fundação do Instituto de Estudos Ecológicos do Terceiro Mundo, ele também foi pioneiro na constitucionalidade ao incorporar os direitos da natureza, né? E os direitos da natureza, segundo o Equador, né, radica principalmente no artigo 27 da Constituição deles, né, que começa a tratar
a natureza como sujeito de direito. Eu vou falar um pouquinho antes, inclusive acho que me detive numa parte sobre as pedras, né? Até as pedras possuem espírito. Isso é parte da cosmologia, da cosmogonia, das cosmovisões de todos os povos originários das Américas, no que vai desde os povos Inuit, lá no Alasca, até os Selknam, nas zonas mais austrais da América do Sul, que é na Patagônia. As pedras, que para muitos parece algo morto, que, segundo os estudos geológicos eurocêntricos, a partir do século XIX, com a escrita dos fundamentos da geologia pelo George Lyell, né, ou Lyell, acho que se pronuncia, sei lá, essas figuras aí, né, que escrevem os primeiros tratados de geologia, né, no século XIX, né, desde onde, inclusive, surge todo um composto material e substancial que subjaz à questão da exploração dos minérios. Né? Por quê? Porque nesses tratados geológicos, neste caso do George Lyell, ele já coloca a pedra como se fosse algo morto, um ser inanimado. Se é um ser inanimado, nada, nenhuma interferência humana vai fazer com que essa pedra se angustie, chore, proteste, faça bagunça, fuduns. Não, ela é uma subalterna, ela já é subsumida dentro dos seres animados, porque sendo inanimado, nada das profundezas da geologia da Terra ou a crosta terrestre sofre com a intervenção da mão humana, coisa que não é verdade. No entanto, ou entanto, a pedra sendo espírito, ela tem vida também para o pensamento dos povos originários. A vida geológica da Terra vem de há bilhões de anos, segundo os cientistas. Não tem cabimento um pensamento desses no século XXI achar que as pedras não têm vida. Ou achar mesmo que um bicho do mato não vai sentir a dor quando o seu corpo está pegando fogo. Então, os direitos da natureza ela tem a ver especificamente com o sentido espiritual dos seres que nos rodeiam e que fazem parte desse ciclo vital que eu comentei um pouco antes, para que a reprodução da vida, para que as condições de reprodução da vida continuem exercendo esse seu ciclo vital. Né? E esse ciclo vital tem uma fundamentação científica, já vamos chegar lá. Né? O segundo aspecto que eu achei muito interessante aqui nesse livro, do capítulo 7, é o complexo desafio da construção de um Estado plurinacional. Gente, esse tema aqui já há muitos anos que eu venho falando, inclusive de uns 2 anos para cá, sobre o Estado plurinacional no Brasil. Não é apenas um Estado multiétnico, é um Estado plurinacional, porque nessa pluriversidade, nessa multiplicidade de coletivos dentro de uma comunidade, como a comunidade brasileira, vamos lá, existem diferentes formas de perceber o mundo. E aqui eu vou entrar numa questão muito específica para explicar para vocês por que as pessoas acham que todo mundo deve pensar, investir e agir igual aos outros. Isso aqui vem de um âmbito histórico que é o surgimento do Estado-nação. O surgimento do Estado-nação ele vem desde o século XIX com Napoleão Bonaparte, que nas lutas que ele tinha para se manter longe, inclusive, da hegemonia da Inglaterra, que surgia como grande potência, já como grande império, já desde o primeiro decênio do século XIX, a resposta que o Napoleão dá é invadir as terras, unificar todo mundo e fazer uma só cultura, um só modelo econômico, uma só forma de pensar, de agir, etc. E tal. Muitos povos foram massacrados no século XIX graças às premissas do Napoleão Bonaparte. Mas a França, principalmente a França, acabou abaixando as calças e, junto com a França, o resto dos países imitaram também o mesmo processo, causando também muitos outros estragos, além das próprias massacres contra
comunidades que ainda estavam resistindo com seus modelos matriarcais de vida e existência. Esse Estado-nação chega até as Américas graças, né, ao impulsionamento cognitivo e epistemológico dos pensadores que pensavam o Estado nos Estados Unidos no século XIX, embora com várias situações históricas que aconteceram, como a própria a guerra civil, né, a guerra de secessão, enfim, mas tinha os pensadores. E eles levaram esse composto para os Estados Unidos para também formalizar um Estado unificado, né, com uma bandeira, com um hino nacional e um só pertencimento. Esse pertencimento gerou o que hoje nós conhecemos como a doença do nacionalismo, coisa que também aqui existe na maior parte dos países da América do Sul. Contra esse pressuposto de nacionalismo, de Estado-nação unificado, onde todos somos um e um para todos, coisa que nunca existiu, né? E que os povos originários trazemos a proposta do Estado plurinacional. O Brasil já era para ser um Estado plurinacional, além de termos mais de 300 etnias diferentes, com mais de 270 ou 80 línguas faladas, ainda nós temos povos de raiz árabo-muçulmana, nós temos armênios, nós temos ciganos, nós temos os povos de matriz africana, dentre outras pequenas nações que se instalaram em diferentes lugares do Brasil devido ao processo de colonização e de escravização de pessoas. Portanto, o que hoje nós estamos vendo é uma multiplicidade de formas de ser, de estar no mundo, dentro de cada circunscrição jurídica ou jurisdição nacional. Neste caso, falamos de jurisdição nacional como soberania brasileira dentro dessa geopolítica demarcada pelos brancos, né? Dentro desse aspecto, havendo várias formas de pensar, de ser, de agir, diferenças, inclusive, que vêm mais do que do âmbito jurídico ou cultural, vem da própria natureza, porque falar, por exemplo, do estado do Piauí não é o mesmo que falar do estado de São Paulo, não é o mesmo nascer em Roraima do que nascer no Rio Grande do Sul. Então, existem aspectos ambientais, no sentido cultural, no sentido também, inclusive, linguístico, né, que diferenciam outras formas de estar no mundo, né? E também existe a topografia, existem questões como o clima, não é o mesmo os parentes que estão lá no sul da Bahia com os parentes que estão no oeste de Santa Catarina, né? Pô, desculpa aqui falar sobre Santa Catarina, porque às vezes me dá uma dor de estômago, me revolve tudo, né? Mas, enfim, vamos deixar esse tema dos catarinenses para depois. Enfim, vamos lá, né? Então, a modalidade do Estado plurinacional, da qual, inclusive, o Equador foi o primeiro país das Américas já a efetivar literalmente na Constituição a construção do Estado plurinacional. Embora não tenha havido as práticas necessárias, inclusive porque aconteceram alguns acidentes no âmbito político, né? E hoje nós temos um Equador terra arrasada, né? Enfim, essas legislações que já estão colocadas na Constituição, já foram inscritas na Constituição do Equador, né? Pioneira do mundo, né? Ela vê a natureza como sujeito de direitos, né? É uma opção ecocêntrica, né? Isso é mais uma ruptura. O pensamento do Sumar Kausai, ou do Nyanderiko, ou do Kumemogin, ou do Sumar Camanha, eles rompem também com a opção antropocêntrica. Então, o que se opõe a toda essa visão de que o homem, e alguns homens, né, são o centro do universo, aqui os parentes colocam a ecocentricidade do valor moral e ético da nossa existência, que é os direitos da natureza. O Chile, o ano passado, quando teve o plebiscito para a nova Constituição, também tinha incorporado alguns elementos dentro da nova escrita constitucional. Infelizmente, quando foi, não sei se
se alguém que vai assistir esse vídeo lembra quando o ano passado no Chile, né, tentaram acabar de vez e para sempre com a constituição do ditador Augusto Pinochet, a social-democracia de lá trouxe, né, uma ideia diferenciada de constituição e onde se incorporavam esse tipo de elementos. Infelizmente, não foi adiante e não vou comentar aqui porque eu acho que muitas pessoas não vão gostar do que eu vou dizer. Então, vamos ficar por aqui e vamos nos centrar na leitura, né? E essa opção rompe com a estrutura também teológico-falocêntrica. E aqui eu vou me deter em algo muito importante, né? Porque na teologia, porque dentro de uma estrutura teórico-falocêntrica? Porque é isso ali que muitos acham, ou achamos, ou creem, ou cremos, que somos apenas parte de algo maior e que compreende tudo que nos rodeia e acabamos um certo grau de antropocentrismo moderado, onde os recursos naturais devem ser protegidos, porém, em benefício do homem. E aí eu faço a pergunta para vocês: que homem é esse, né? né? E, bom, agora vamos ver um pouco mais o texto. Né? Esses dois capítulos são muito interessantes, né? E que, como eu já falei antes, vou colocar esse texto em PDF, né? Quem quiser compartilhar esse vídeo, curta o vídeo, né? Compartilhe, colabore também financeiramente com o canal, né? Enfim, eu aproveito de dizer isso, pessoal, porque a gente está precisando mesmo, né? Mas, mesmo assim, curta o vídeo, ajuda a que esse vídeo seja impulsionado, porque os algoritmos não estão a favor das propostas indígenas, lamentavelmente. Bom, o texto já começa segundo o tradutor, né? O bom viver, está errado aqui, que é o bem viver, é a tradução que mais respeita o termo utilizado pelo autor, o termo em Quichua Sumar Causai, língua do qual nasceu o conceito em sua versão equatoriana. De acordo com o Ximinyucamu, dicionário Quichua espanhol, publicado pela Casa da Cultura de Equador em 2007, Sumac se traduz como hermoso, em espanhol, né? Belo, bonito, precioso, primoroso, excelente. E causai como vida, né? Aqui o conceito de vida tem a ver com a vida terrestre e humana, né? É, então, aqui já ele começa a fazer um pequeno, ele começa a desgregar aqui, né, um pouco o que significa o sumar causai. Bora lá. Aqui tem o prefácio, né, que ele apresenta o livro de Alberto Costa, né, fala sobre a questão dos direitos à natureza, o que é a nossa Pachamama, a Mãe Terra, né? Então, e ele foi ministro de Energia e Minas, né, ou Minas e Energia, como se fala aqui, né? E aí, bom, e ele também, como explica aqui, um dos grandes críticos, né, do desvios do processo progressista, democrático, que ele mesmo ajudou a instalar a partir de 2007, quando entra o presidente Rafael Correa na, na presidência do Equador, né? Aqui tem uma parte interessante, né? O bem viver se afirma no equilíbrio, na harmonia e na convivência entre os seres. Na harmonia entre o indivíduo, com ele mesmo, entre o indivíduo, a sociedade, e entre a sociedade e o planeta, com todos os seus seres, por mais insignificantes ou repugnantes que nos possam aparentar. Somente a partir daí, destas três harmonias, é que conseguiremos estabelecer uma profunda conexão e interdependência com a natureza da qual somos parte. Isso aqui, eu acho que mais objetivo do que esse parágrafo, já define muito bem qual é a proposta do bem viver. Mas aqui eu tenho várias anotações e eu quero falar sobre a questão do meio ambiente, né? Por que que o meio ambiente, a diferença do termo ambiente, do termo ecologia, do termo ecossistema, né? Porque essas também são diferenças categoriais com as quais é possível construir
novos elementos semânticos para dentro da luta política, né? Diferenciando uma flor é uma flor, mas uma flor, no meio de muitas flores, é um jardim florido. Agora, milhares de jardins floridos é um vasto campo florido. Então, na medida que vai se anunciando uma espécie de uma geografia ambiental ou uma cartografia ou uma geocartografia do que é a cosmosfera, então vai situando, cada categoria dessas vai se situando dentro de um aspecto ou dentro de um parâmetro específico da realidade. Da realidade de quem? Da realidade ambiental. E esse também é o trabalho que os parentes Quiché fizeram ao escrever esse livro, né? Isso é muito importante também entender. Bom, aqui fala sobre aprender o caminho do inferno para dele se afastar, né? Que era uma das coisas que Maquiavel dizia, né? Outros objetivos, ou outros dos estímulos, das causas, dos motivos que levou os parentes a estruturar esse bem viver é justamente a visão deles do que estava acontecendo na América Latina como América Latina. Né? América Latina dividida em estados-nações napoleônicos, com um código penal, um código civil napoleônico, com um código penal romano, misturado com pensamentos jurídicos anglo-saxão, né? Então, eles fazem a crítica à América Latina, eles não fazem a crítica à Abya-Yala, porque para eles também esse continente é Abya-Yala, né? Então, eles fazem a crítica à América Latina, coisa que, inclusive, Mapuche também, meu povo Mapuche também faz, e eu também sempre tenho feito. Primeiro, porque a América foi uma disfuncionalidade linguística que remete a um corpo feminino. É o mesmo que acontece, por exemplo, Rondônia. Muitas vezes eu falei, inclusive, até brincando, né? Rondônia começou mal, desde que já estipularam que aquela jurisdição específica vai se chamar Rondônia, né? Ah, não, mas está homenageando o Marechal Cândido Rondon, mas o Marechal Cândido Rondon não foi nenhum santo, né? Nenhum santo, mas para não esgrimir digamos assim, uma espécie de uma tentativa de um ataque histórico contra a figura de Rondon, eles determinaram colocar Rondônia. Então, a culpada vai ser a mulher. E o mesmo acontece com a América. A América não homenageia, porque se fosse uma feminagem, né, deveria ter sido América Vespucci, ou América Vespucci, ou Vespúcia, que veio para cá um dia e não, era o fato que era um homem, né? E um homem branco, né? Com poderes, inclusive o Américo Vespucci vinha de famílias já de banqueiros da Florência, né? Florentino, aliás, um obscuro personagem florentino, né? Mas para não causar esse esgrima, né? Esse esgrima mesmo, de esgrimir, de luta conceitual linguística, eles decidiram colocar a América. E latina já é um erro, porque aqui ninguém fala latim. Ah, sim, mas o espanhol e o português são línguas que derivam do tronco do latim. Isso é uma coisa, derivar é uma coisa. Agora, na parte linguística, lexical, na estrutura linguística das nossas palavras, ou do jeito que nós falamos, ou do jeito que nós escrevemos as palavras, não tem nenhuma semelhança com o latim no original. Aliás, porque eu estudei latim também, eu sei disso. O latim é feito de palavras compostas, né? E que definem certas categorias de exterioridade, ou seja, certas categorias vistas desde alguém é, que estruturou a gramática, né? E tanto é que o latim é a língua do direito. E a língua do direito vem de uma língua que foi incorporada aos livros sagrados do Oriente e que daí se transformou em Bíblia, e que da Bíblia surgem conceitos que
são transferidos para o mundo jurídico, né? Vão tomando uma outra, é, um outro corpus, né? Vai tomando outro corpus, né? Vai se moldando segundo as intencionalidades daqueles que escreveram as primeiras premissas sobre o direito, né? Invoca a religião, né? Daí, inclusive, a questão teológico-falocêntrica, né? E eles foram aos poucos sistematizando normativas, códigos, direitos e leis, que é o que nos chegou até o dia de hoje e que ainda algumas das premissas atuais do direito atual se regem por velhas premissas que são inclusive antagônicas no sentido do espaço-tempo, né? Então, nós não falamos latim, né? Deveria se chamar, no último caso, uma América castelhana e uma América lusitana, não uma América Latina. Até porque mesmo dentro da Península Ibérica não se falava latim. E até porque a Península Ibérica, antes dos Estados-nação Portugal e Espanha, eram diferentes reinos e comunidades. E eles olhavam para diferentes pontos do mapa mundi. Então, eles não olharam diretamente para o Império Romano, que o Império Romano tenha sido o primeiro império da história a se constituir como regente absoluto, e com isto, indubitavelmente, querer impor uma língua, impor um modo de pensar, impor uma subjetividade, isso é outra coisa, mas a Península Ibérica também não é o latim, tanto é que Portugal, mesmo Portugal, fazia parte dos grandes sultanatos que existia quando da grande nação árabo-muçulmana. E, neste caso, naquelas regiões, eram os mouros, e falavam o quê? Falavam as línguas desses povos, dessas regiões, que não é o árabe, porque o árabe não é um Estado-nação, são várias etnias, são várias comunidades de povos árabes, existem uma multiplicidade também de formas de estar no mundo feito através de pequenas coletividades árabes que, inclusive, até eles tinham suas brigas entre si, mas cada um tinha suas línguas, cada um tinha suas tradições, inclusive suas espiritualidades. Digamos, ao fim, né, que eram povos originários também, né? Enfim, vamos lá. Então, eles já fazem essa crítica à questão conceitual de América Latina. Logo, uma das grandes críticas que se faz ao termo progresso, desenvolvimento. Eles rompem com esse paradigma que surge, não surge, como falam as pessoas, desde 1950, isso aqui já surge na Inglaterra desde o século XVIII, a questão do progresso e do desenvolvimento, que aqui chegou com características específicas ou especiais, é uma coisa, e que daqui foi determinado ou foram determinados outros rumos, é outra coisa diferente. Mas, enfim, aqui no Brasil, como na maioria dos países da América do Sul, esse paradigma do progresso e do desenvolvimento, é claro que se dá na prática a partir dos anos 50. Aqui, no caso, com o regime de Getúlio Vargas, na Argentina foi com o Perón, né? No Chile foi com o presidente Juan Antônio Rios. Né? Então, cada país teve sua personagem específica, que eram tipo arautos desse processo desenvolvimentista, né? Então eles fazem essas críticas, né? E aqui eu vou me deter também na questão teológico-falocêntrica. Inclusive eu fiz umas anotações aqui. Eu tenho o meu próprio WhatsApp, então quando eu vou estudando algumas coisas, eu vou escrevendo aqui no meu caderno de anotações, e outras eu vou salvando aqui na minha caixa de mensagens, né? Então, eu estava falando, né, aqui, eu escrevo aqui as coisas aqui, né? O artigo 72, que eu falei antes, né, da Constituição do Equador, né? E aqui, bom, aqui está escrito: a natureza, ou Pachamama, onde se reproduz e se realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos.
toda pessoa, comunidade, povoado ou nacionalidade poderá exigir da autoridade pública o cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar ou interpretar esses direitos, se observarão os princípios estabelecidos na Constituição no que for pertinente. O Estado incentivará as pessoas naturais e jurídicas e os entes coletivos para que protejam a natureza e promovam o respeito a todos os elementos que formam um ecossistema. Está vendo como aqui algo que já falei antes, como faz a diferença entre o ambiente, entre o que é um ecossistema, né? As suas estruturas, funções e processos, né? Enfim. Agora eu quero passar para a questão do sentido da ruptura que o Sumar Kausai faz contra o paradigma teológico falocêntrico. Isso aqui começa, gente, na Bíblia. Quem lê a Bíblia, normalmente temos muitas pessoas que hoje em dia estão lendo a Bíblia. Num país tão fundamentalista como o Brasil, qualquer um pega a Bíblia e utiliza qualquer versículo para as suas mais espúrias intenções. E isso a gente já está bem calejado que nesses últimos 4 anos, aliás, há mais de 20 anos que as igrejas evangélicas estão tomando o espaço onde o Estado jamais esteve. E aqui, claro, como as pessoas leem, a maioria das pessoas podem ser até alfabetizadas, mas elas não têm noção de interpretação de texto. Então, elas se deixam interpretar pelo pastor, por aquele que está no púlpito, e cita qualquer versículo e diz, olha, está vendo, é a palavra de Deus, se vocês não obedecerem, vocês estão condenados ao inferno. Bom, no inferno já estamos, que eu diga Maquiavel e Dante Alighieri. Quando Deus disse, né, Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai vós, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Bom, desse jeito que chegou essa leitura bíblica até nós sabemos que a Bíblia também tem sido extremamente manipulada. Aliás, a própria Bíblia fala de santas escrituras. Então, falta alguma coisa foi indexada aí, né? Nessa leitura fundamentalista dessa determinada passagem da Bíblia, né, existem múltiples, digamos, exégeses. Essa é a palavra certa para interpretar a Bíblia, uma exégese, né? Onde parece que Deus autoriza o homem a dominar a natureza. Vamos nos deter em dominar. Dominar, e inclusive na França se usa muito, né? Inclusive no latim, vem do latim dominus, domínio, e dominar é o quê? Quem é que domina? É aquele que pode dominar. A dominação vem de um dominador, e aquele que domina é aquele que manda e é aquele que se avasalha sobre a vida e até a morte dos seres vivos, né? Então, o dominar é aquilo que você tem domínio, né? Que é dominar se não fazer em prática aquilo que você tem por domínio. E normalmente, quem domina, gente, é autoritário. Então, a gente não pode esquecer que nas palavras, na linguagem, estão também as coisas que não são ditas. O importante não é o que está escrito ou o que é dito, senão aquilo que não se diz, ou aquilo que escamoteia uma realidade que não quer aparecer, ou que para alguns não interessa que ela apareça, né? Então, esse discurso teria sido a base histórica para o antropocentrismo e, consequentemente, para uma mudança na maneira das pessoas de conceberem a natureza e de se relacionarem com ela. Outra palavra que a gente tem que ter, inclusive aqui no Bem Viver, eles colocam, né? É a palavra relacionar-se. O que é relação? Ele vem de elo. O elo. Quando alguém fala, por exemplo, o elo perdido, que a gente faz se a gente, por exemplo, eu tenho um elo perdido com as minhas raízes familiares, minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, minha avó.
e eu tenho que tentar reatar essa relação perdida, ou que está feito um nó cego, e eu tenho que desatar esse nó e reaver a minha relação. Essa relação tem a ver a junção de dois ou mais elementos, que podem ser humanos ou não humanos. Pode ser esse religar, com o aspecto metafísico das religiões ocidentais. Mas o religar, ele vai no sentido mais bem imaginário, ou digamos melhor, simbólico. Simbólico. O céu é um simbolismo. Então, eu me religo através do meu pai, que está nos céus, mas não passa, talvez, inclusive, e ademais, de um onirismo. Então, quando as pessoas entram em transe, elas podem entrar em símbolos e imaginários que, para a vida prática, real ou empírica, ela é inconcebível. Então, isso é importante a gente entender as palavras. O se relacionar tem a ver com retomar o elo com os corpos e as carnes e os elementos que estão às nossas voltas. Então, eu tenho que me relacionar, eu tenho que me religar com a natureza do ponto de vista do imaginário ou do simbólico, e na prática, na vida concreta, eu tenho que me relacionar com ela. Então, essa relação é que foi cortada pelos pressupostos da cristandade, que a cristandade é um fundamento teológico político para a toma de poder e de domínio, né? Enfim, essa leitura fundamentalista de determinada passagem da Bíblia, como neste caso, capítulo 1, versículo 28, a qual diz que Deus autoriza o homem a dominar a natureza e submetê-la à sua vontade, que é o que tem feito o homem ocidental dentro desse aspecto da modernidade, se não submeter a natureza, além de ter submetido mentes, corpos e carnes humanas, eles submeteram à natureza. E eles, para submeter à natureza, eles tiveram que justificar mediante enésimas escritas e testamentos que eles deixaram. Por quê? Olha, eu tenho vários livros ali que citam como a natureza já foi vista como demoníaca. Então, nesse discurso que para nós é uma cretinice hoje, mas para eles tinha sentido naquela época. Que um homem, para se defender da natureza, ele tinha que fazer 1001 piruetas. E a natureza castigava os seres humanos, e a visão teológica era de que Deus estava castigando os homens por seu mau comportamento. E qual era o mau comportamento, senão a não submissão daqueles seres humanos, principalmente na Idade Média, aos preceitos e pressupostos que vinham da Igreja, que a Igreja Católica Apostólica Romana, que era o pai, digamos assim, o pai metafísico daqueles povos e nações que viviam na mais ubérrima das misérias à vida, e por haver e por existir, até inclusive por imaginar. Não à toa, a peste negra de 1328, ou seja, em pleno século XIV, determinou exatamente uma rachadura nessa questão homem e natureza. E o homem deveria combater a natureza, porque a peste vinha, além do castigo divino, ela se manifestava através da natureza. Então, tinha que combater a natureza. E esse versículo dá, carta branca, carta branca, literalmente, para que os homens destruíssem, arrasassem com a natureza já naquela época. E tanto que já no Império Romano já havia reclamações da péssima qualidade ambiental. Por quê? Porque tinham
cortaram todas as árvores na Grécia, cortaram todas as árvores na própria Roma e quase em toda a Península Itálica, e depois, até chegar no século XX, com as duas desastrosas guerras mundiais, né, eles acabaram por fulminar o pouco e nada de natureza que restava desde aquelas épocas, né? Então, é importante trazer esse molde teológico falocêntrico, né? Onde surge o antropocentrismo. A Bíblia, ela é uma espécie de uma condena, é uma sentença condenatória para todos os seres humanos, né? Então, já no capitalismo, que não se trabalha para viver, senão vive-se para trabalhar, o trabalho converteu-se num fim em si mesmo. E esse em si mesmo também está a questão da natureza, trabalhar a natureza. Isso começa na Inglaterra do século XVIII e aumenta logo mais com a revolução, com a segunda, com o segundo episódio, né, da Revolução Industrial a partir da segunda década do século XIX. Né? Então, começam as primeiras máquinas, o operariado inglês, inclusive tem muitos autores muito bons que expõem como foi, inclusive, na forma de microhistória, como foi aquelas décadas infames, tanto na Inglaterra, na Irlanda e em outros países que estavam sendo dominados, né, pelo Império Vitoriano britânico, já no finais do século XVIII, no decurso do século XIX, né? Todas essas coisas que eu estou falando para vocês são parte da visão histórica do povo Quiché e dos povos originários das Américas. Porque quando eu falei que a medula espinhal desse texto é a ruptura contra tudo isso que nos chegou até hoje, de forma deturpada, como se uma fake news secular. É uma fake news secular, né? Então, esses antecedentes, eles têm registros históricos em diferentes lugares do mundo. Não é porque surgiu e alguém inventou, porque eu estou inventando. Existem registros, manuscritos históricos, existem autores que se debruçaram, inclusive, durante décadas, ou até mesmo até o dia da sua morte, trazendo esses registros históricos justamente para a gente fazer uma revisitação à história, não apenas da história do Brasil, sim, também precisa, e é mais do que urgente, mas a história da modernidade ocidental, tal qual ela foi arquitetada, construída e posta em prática, né? Então, essas rupturas, né, é, aqui, como eu falo, já tem mais uma ruptura, né, com o conceito de modernidade, porque é o conceito de modernidade que causou todos esses estragos que nós estamos vivendo até hoje, que não são apenas no âmbito da ecologia, dos ambientes, sino também no âmbito subjetivo, na psique humana. Essas são coisas que não se ensinam, por exemplo, nas aulas de psicologia. A psicologia aplicada, ela é aplicada segundo os interesses do capital, mas não é uma psicologia que se ensine por que as pessoas estão com tantos problemas psicológicos, não somente aqui, em grande parte do mundo ocidentalizado. Porque esses modelos que vieram com esses paradigmas teológicos falocêntricos, com o paradigma mercantilista, com os paradigmas sociológicos já fundantes desde o século XV, XVI em adiante, formaram um ser humano extremamente doente. Doente no seu sentido de não poder estar consigo mesmo, de viver e de poder ele interpretar a vida e as coisas que lhe rodeiam segundo as leis naturais e segundo as leis humanas regentes em cada lugar onde esse ser humano se encontra, ou esteja ali, né? Então, essas são rupturas que já deveríamos estar discutindo aqui no Brasil, em vez de estar fazendo parte desse marketing político, começar a fazer uma crítica reflexiva
para com os regentes políticos, institucionais, jurídicos, culturais e até mesmo religiosos. A gente tem que defrontar essas figuras, a gente tem que confrontar elas, porque a gente tem argumento de sobra. A gente tem muito, muito mais argumento, né? Inclusive, se eu fosse ler esse livro e fazer meus comentários, eu passaria umas 4, 5 horas. Como eu passei, inclusive, ontem, o dia domingo inteiro, lendo esse texto e fazendo comparações de estudos programados com outros autores que dialogam diretamente com esse texto, que são, inclusive, autores do, da própria Europa e dos próprios Estados Unidos. Né? Então, se a gente não cria aquilo que eu sempre chamo de mesa de pluridiálogos, a gente nunca vai sair desse modelo na qual nós estamos até agora. E a única coisa que a gente vai fazer é só se lamentar, lamentar e lamentar. Né? Enfim, essas rupturas que traz o bem viver é contra essa ruptura patrística, da patrística, né? Desde onde nasce a patriarcalização da subjetividade das mentes humanas, de homens e mulheres, todos por igual. Então, essa ruptura é uma ruptura essencial, e isso aí já deveria estar ficando claríssimo. Se a gente não faz uma ruptura contra a estrutura raiz de todo esse modelo de destruição de mais de 5 séculos, a gente não vai conseguir avançar e a gente só vai ficar rodando em círculos, rodando, rodando, rodando sem sair, que nem a roda de samsara dos indianos, onde os espíritos, né, aquele espírito da roda da samsara, ele quer se desapegar da vida material e quando ele está a ponto de pular fora, ele fica com medo, né, o medo de perder aquilo que ele acha que é seu, que é de propriedade individual. Isso é que fomenta a patrística, que foi construída há séculos atrás, e que é a partir daí, inclusive com os pressupostos bíblicos, com essa Bíblia deturpada, deformada que chegou até aqui, e que ainda os regentes institucionais, os governantes hoje ainda se regem achando que está bonito e que tem que ser assim mesmo. E é por isso que a extrema-direita também ganha de braçada. Porque enquanto os progressistas ou os tais de esquerda ficam naquelas picuinhas, né, os poderosos, que também sabem que existe isso, que os poderosos também não são iletrados, eles sabem o que estão fazendo, são conscientes. Aí o inconsciente freudiano não funciona. Não funciona, porque são questões práticas com registros e documentos de coisas práticas que aconteceram e que ainda estão acontecendo. Assinado embaixo e timbrado em cima. Então, essa que é a ruptura essencial contra esse modelo, a ruptura da tradição patrística, onde contempla-se apenas e tão só alguns seres humanos com ideias afins, ou seja, ideologia, né? Ou ideologicamente alinhados, como eu escrevi aqui, e entre parênteses, alienados. Porque a maioria da população é alienada e é alinhada com um complexo ideológico que está atrás daqueles que, inclusive, retrucam contra as ideologias. Gente, a Bíblia ela não é neutral. Assim, as tecnologias não são neutrais. Ela tem uma ideologia que está atrás. As palavras e as coisas não são neutrais. O que estou dizendo aqui não é neutral. E atrás de cada palavra há algo que sempre está oculto, que não se diz. Atrás de tudo isso que está escrito, há muita coisa ainda por ser escrito. Então, isso, inclusive, é a base de toda leitura, de toda pesquisa, de toda hermenêutica, de toda interpretação, de toda exégese e de toda arguição também, se se quer, dentro do campo jurídico penal. Vamos lá. Aqui também temos de fazer uma diferença entre coletividade e comunidade.
Olha, aqui tem um pressuposto aqui sobre o Estado plurinacional. Gente, leiam esse livro, o capítulo 7. Eu não vou ler aqui, porque senão eu vou me estender demais. O Estado plurinacional exige a incorporação dos códigos culturais dos povos e nacionalidades indígenas, ou seja, há que se abrir as portas a um amplo debate para transitar a outro tipo de Estado que não esteja amarrado às tradições eurocêntricas. Olha, mais claro do que isso, só a água que desce da montanha. Nesse processo em que será necessário repensar as estruturas estatais, a que se construir uma institucionalidade que materialize o exercício horizontal do poder. Isso implica cidadanizar individual e coletivamente o Estado, criando espaços comunitários como formas ativas de organização social. A própria democracia tem de ser repensada e aprofundada, né? E aqui, nós temos aqui, numa outra, as categorizações que podem permitir que esse parágrafo aqui, com essas alíneas, sejam de fato também colocadas em prática. Harmonia com a natureza, reciprocidade, relacionalidade, que já falei antes sobre o termo relação, complementariedade, que também eu já falei antes, que é uma totalidade que se assume como tal e que incorpora outros elementos, modelos ou pensamentos para avançar nessa luta que nós estamos levando neste momento. E algo importante, a solidariedade, né? Os beduínos, quando caminhavam pelo Saara, eles tinham suas tendas, eles iam com suas tendas, com seus camelos, viajavam, e quando se assentavam em algum lugar, já que eles eram nômades, né, as portas eram abertas e qualquer um podia entrar em qualquer tenda e pegar aquilo que ele precisava. E se ele não devolvia aquilo, ele tinha que devolver com outra coisa. Isso se chama recíproca. E a solidariedade é a ajuda mútua. Se eu tenho 5 quilos de arroz e o meu vizinho não tem nenhum, eu tenho que ser solidário com ele e dar um ou dois pacotes para ele. Isso também faz parte, a solidariedade como complementariedade. Desculpa aqui que até umas palavras que eu não mas enfim, né? Então, essa opção, digamos assim, mais humana, mais sentimental, mais amorosa, mais afetiva, mais empática, mais com mais alteridade, ela também é a parte, é o elemento-chave, também é um dos alicerces desse bem-viver, desse nhanderecô, né? Então, nós temos que fazer essas leituras, pessoal, para que a gente possa avançar na luta, porque, sinceramente, eu vou falar para vocês aqui, independendo desse livro, ou de todas as propostas, né? Aqui, ó, acabei de falar aquilo que eu escrevi aqui, né? Complementariedade, solidariedade entre indivíduos e comunidades, com sua oposição ao conceito de acumulação perpétua, né? Como eles querem, né? Com seu regresso a valores de uso. O bem viver é uma ideia em construção livre de preconceitos, abre as portas para a formulação de visões alternativas de vida, antes de abordar seus conteúdos, valores, experiências e práticas existentes em muitos lugares do mundo. E aqui o autor já diz, bom, nós propomos reflexões sobre a potencial validade destas ideias em um contexto global. O bem viver sem esquecer, e menos ainda manipular ancestrais ou servir de plataforma para discussões banais, né, como acontece, né? Agora, qualquer um se enche com as coisas indígenas. Eu tenho visto, inclusive, até em YouTube. Ah, porque os indígenas... Gente, tem que chamar as pessoas. Não posso eu falar em nome dos ítalo-brasileiros. Eu tenho que chamar um ítalo-brasileiro para que ele conte a sua história, né? Ninguém pode manipular o ancestral de outro povo. A gente pode até falar de forma, neste caso, como eu faço aqui, desde a ambiência
pensamental, filosófica, filosofia indígena, dentro da história, dentro da exégese, né, como eu faço com a Bíblia. Eu não estou atacando o cara que tem a fé aí, o trabalhador que acorda às 4:30 da manhã, que acredita em Deus. Não, a gente fala sobre essas coisas, mas de um modo em que a abstração também traga parte da vida real, da vida empírica, né, com todas as suas problemáticas, contradições, e a gente possa perceber que nós temos causas em comuns, causas históricas em comuns, nós temos causas filosóficas em comuns, nós temos causas antropológicas em comum e que a gente precisa superá-las. E a gente não pode superar isso sem a força do pensamento dos povos originários. E mais uma vez eu vou falar aqui, não é. E eu quero que fique bem claro, pessoal. Olha, eu quero que fique bem claro, antes de terminar, eu vou falar uma coisa para que fique claríssimo. Quando a gente diz que os indígenas trazemos coisas que podem ser ou ter um valor dentro do campo político, como conceito, como estrutura, como sistema, a gente não está dizendo de modo algum, nós temos a verdade absoluta, nós somos a vanguarda. Se vocês não obedecem às... Não, não. Qualquer indígena que estiver falando nesse tom, ele está imediatamente dilacerando o verdadeiro conceito da filosofia, os conceitos cosmológicos, cosmogônicos, cosmopolíticos, cosmopercepcionais dos povos indígenas. Ninguém pode dizer os indígenas são os únicos que têm a verdade. Eu já tenho visto isso. Não é uma questão de verdade ou mentira, não é um fla-flu cartesiano. Aqui se trata de a gente trazer conceitos advindos ou vindos das próprias línguas originárias, que são línguas vivas, e fazer esse movimento de complementariedade, tal qual o Bem Viver está colocando a partir do pensamento dos filósofos indígenas Quiché ou Quichua. Então, isso tem de ficar claro. A gente não está dizendo se vocês não ouvem, se eles precisam ouvir. A esquerda, principalmente, precisa ouvir a gente. E todos os segmentos que se dizem progressistas, desde o âmbito educativo, comunicacional, acadêmico, eles têm de chamar a gente. Mas que fique claro que não é porque para que a gente diga, olha, o que eu estou dizendo é isso e acabou. Não, porque senão a gente estaria caindo exatamente nessa lógica perversa do capitalismo, da modernidade, da patrística, né? Desse cedo uno que é sempre autoritário. Nós, como indígenas, sim exigimos reparação histórica, e essa reparação histórica ela vem porque nós temos os argumentos que são os documentos e registros históricos que, inclusive, até hoje, em Roma, estão e não foram abertos. São 42 caixas que ainda não foram abertas. Então, o dia que essas caixas forem abertas, nós vamos trazer a conhecimento público para dizer para as pessoas, está vendo? Nós temos causas históricas para resolver. E se o Brasil não resolver, primeiramente, a questão da colonização, ou cabralização, como eu chamo, também não vai resolver o problema dos 350 anos de escravidão. E também não vai resolver a questão dos mais de 9.000 mortos da ditadura militar brasileira. E também não vai resolver a questão dos 4 anos do bolsonarismo. Então, são muitas as etapas que têm que ser superadas para podermos chegar realmente, se é que as pessoas desejem, porque aqui eu estou fazendo uma conjeturação, e eu não sei se as pessoas querem, mas para qualquer pessoa que for ler um livro desses, que é essencial ter esta leitura para entender, inclusive, o que eu estou falando. Se a gente não supera todos esses ciclos perversos, sórdidos, mórbidos e criminosos da história do Brasil, assim como todos os países da América Latina, desde o México até a Argentina, se nós não fazemos de forma comunitária
essa comunitariedade de reparação histórica, restituição dos territórios e ou justiça territorial, e recompor novamente as comunidades e que elas sejam respeitadas pelos não indígenas, assim como nós indígenas respeitamos os não indígenas, inclusive até suas fés que tem na religião tal ou qual. Se a gente não conseguir chegar a isso aqui vai ser toda a vida uma barbárie. Nós vamos passar mais 500 anos. Se é que os seres humanos vamos chegar a 500 anos, vamos passar 500 anos só na choramingação e no reclamo. Já é hora, inclusive, da gente criar autodefesas indígenas, camponesas, quilombolas. A gente já está na hora de exigir, inclusive, para o Ocidente, reparação histórica. Para a Europa Ocidental, a África tem que fazer junto isso com o Sudeste Asiático, junto com a América Latina e com todos aqueles territórios que ainda não foram ressarcidos pelos danos e prejuízos causados pelas colonizações. Isso aqui tem que estar, inclusive, já deveria ser um tópico dentro do Código Penal Internacional, dentro do direito internacional privado, nas relações internacionais, já deveria estar se falando sobre essas coisas. Não podemos ter uma simples leitura do bem viver se a gente também não tem uma leitura histórica, sociológica, antropológica, espiritual dos nossos povos e de tudo aquilo que combinou a destruição dessas formas comunitárias, matrísticas, ou seja, de matriz, para conviver. Lembremos que as antigas civilizações, muito antes de toda essa civilização moderna ocidental, eram civilizações matrísticas, matriarcais, e viviam em harmonia. É lógico que devem ter tido alguns atritos, algumas coisas, mas nunca se chegou a esse modelo que nós estamos hoje, e com tamanha crise, tamanho abacaxi que estamos cada um de nós aqui segurando. É isso aí, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado, boa semana para todos, para todas, para todos. Hoje, dia 2 de outubro de 2023, eu deixo um abraço e que esse bem viver chegue cada vez mais longe para muito mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, curtam. Vou deixar o Pix na descrição do vídeo, quem quiser colaborar. E desculpem se eu deixei algumas lacunas, alguns antecedentes. A gente não é obrigado a saber tudo também. Fica difícil poder ficar dia e dia escrevendo aqui, poder tomar anotações, como eu faço aqui. Ó, estão caindo as folhas aqui. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Auetekatu, Xaltumai, Marimari.